Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Campina Grande, e que faz parte também como vice-presidente da missão Cariri para Cristo. Nós hoje vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Isaías, mais especificamente no versículo que se encontra no versículo 7 do capítulo 52 de Isaías, que nos diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anunciam coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Nós estamos no mês de missão. E quando você olha para esse texto, você contempla uma colocação importante dizendo que formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Na Bíblia Missionária de Estudo, diz ainda a respeito deste texto a seguinte colocação. Preste bem atenção para você também guardar determinadas colocações a respeito dos pés formosos. Mensageiros que traziam as boas novas, correndo pelas montanhas até Sião, anunciando que Deus é soberano, que reina sobre todos os povos. A mesma imagem é usada no Novo Testamento para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Como você pode ver em Romanos capítulo 10, verso 15, Efésios 6, verso 15. Para o povo oprimido e sem esperança. Somente as palavras do Rei do Universo podem trazer consolo e paz. Eu dei uma paradinha para você observar. O que é que pode trazer? Só a palavra de Deus pode trazer ao teu coração consolo e paz. Lembre que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Entretanto, ainda quero fazer algumas colocações a respeito do próprio livro de Isaías, que traz essa sublime mensagem de Isaías 52:7, mas em seguida traz todo o capítulo 53, falando a respeito de Cristo, do que ele ia passar e já passou em prol daqueles que nele crêem. Mas falando a respeito desse livro para você conhecer melhor por quê e para que estas colocações. É importante a gente saber qual é o propósito do livro. De acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, o propósito do livro é exatamente incentivar os contemporâneos do profeta a serem leais ao Senhor e exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem de seus pecados e a confiarem que, após o exílio, o Senhor abençoaria o remanescente fiel e as outras nações de maneira como nunca antes eles haviam sido abençoados. Este livro ele tem essa proposição, não só de anunciar para os judeus que estavam no exílio, mas tem o propósito de anunciar a todas as nações. Fazemos parte de outras nações. E é dentro desse contexto que há uma preocupação de anunciar as boas novas, para que você, que é cristão, seja despertado a ir cumprir a ordem do Senhor Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que prega o evangelho, a palavra diz que formosos são seus pés. E quando você olha em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, saiba que o seu trabalho não é em vão. Quem te recompensará é o Senhor. Mas ainda falando a respeito do livro de Isaías, queremos fazer outra colocação que consideramos importante conhecermos, que é as verdades fundamentais que este livro apresenta. É um livro composto por 66 capítulos e que apresenta 3 verdades fundamentais. A primeira delas é que Deus chamou Isaías para advertir o seu povo sobre a decisão divina de mandá-los para o exílio e para garantir que no futuro, após o exílio, o povo voltaria a receber bênçãos sem precedentes. A segunda verdade fundamental deste livro é que a confiabilidade de Isaías foi demonstrada pelo cumprimento de muitas de suas primeiras profecias, feitas antes de o seu livro ser escrito. A terceira e última verdade encontrada neste livro é que as maravilhosas predições de Isaías sobre o fim do exílio na Babilônia e a restauração certamente aconteceriam, mas somente os arrependidos em Israel e entre os gentios desfrutariam dessas bênçãos futuras. Veja que o contexto, ou o texto, a descrição, não está apenas para os judeus, mas também está para os gentios. E aí a pergunta é: você tem se colocado na dispensação do Senhor para ouvir a voz dele e obedecer? Pois a própria palavra nos diz: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, está lá em Deuteronômio 28, verso 1, ele, o Senhor, nos abençoará com toda sorte de bênção. E você vai lendo do verso 2 até o verso 14 e tem todo o elenco das bênçãos que podem ser recebidas por aqueles que obedecem ao Senhor. Ainda na Bíblia de Estudo de Genebra, falando a respeito que formosos são sobre os montes, nós temos a seguinte colocação: o retrato é o de um arauto na encosta da montanha, esquadrinhando o horizonte e então relatando as boas novas. Aqueles que ansiosamente esperavam por informações sobre o resultado da batalha. O que você pode observar no Salmo 125, verso 2. Com relação aos pés, que diz: quão formosos são sobre os montes os pés, refere-se
aos pés do mensageiro que percorreria as montanhas com as boas novas de que o exílio chegara ao fim, porque Deus reinava sobre os seus inimigos, o que você também pode ver em 2 Samuel, capítulo 18, verso 26. O teu Deus reina. Essa é outra passagem de Isaías que fornecem o pano de fundo do termo evangelho. Conforme Lucas, capítulo 2, verso 10, eis que vos trago boas novas de salvação. É que na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O termo evangelho no Novo Testamento era exatamente o que Isaías estava se referindo, já pré-anunciando o que seria anunciado em Lucas 2,10. A essência do evangelho nos dois testamentos, ou seja, Antigo e Novo Testamento, é que Deus reina sobre tudo e que o seu reino chegou, conforme Isaías 6,5, Isaías 24, 23, Isaías 33, 20, 40, 10, 41, 21, 43, verso 15 e verso 21, 44, 6, Isaías 60, 17, e o que é confirmado no Salmo 47, 8, 93, 1, 97, 1, 99, 1 e Apocalipse 19, 6. São contextos a respeito do versículo que estamos refletindo nesta manhã. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E aí vem uma indagação a você. Você tem anunciado as boas novas de salvação para que aqueles que caminham sem Deus e sem salvação tenham a oportunidade de ouvir as boas novas e poder se achegar a Deus. Agora, para se achegar a Deus, é preciso ele conhecer a palavra. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. E ele mesmo declara em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós precisamos anunciar Jesus. Porque ele é as boas novas de salvação. E é ele o que media o ser diante de Deus. Pois ele deixa bem claro. Eu sou o, não é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Pois quando você lê em Romanos 6, 23, a palavra deixa claro que sem Jesus você não se chega a Deus. Olha, porque o salário do pecado é a morte. Em Gênesis capítulo 3, o homem pecou, caiu, separou-se de Deus. E o salário que ele recebeu nessa separação é exatamente a morte espiritual. Mas a segunda parte do versículo de Romanos 6, 23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso você e eu precisamos anunciar àqueles que caminham sem Deus e sem salvação as boas novas de salvação. E isto deve ser anunciado todos os dias da nossa existência. Pois nós não sabemos quando o Senhor há de nos chamar. E não devemos chegar diante dele de mãos vazias. Ainda quero dizer a respeito do livro de Isaías 4 ideias centrais que este livro apresenta. A primeira delas é que as alianças feitas neste mundo decepcionam, mas confiar em Deus traz salvação. Você tem confiado em quem? Você tem confiado em quê? Você precisa confiar naquele em quem não há sombra de variação. Naquele que diz a respeito da sua palavra: passa-se os céus, passa-se a terra, mas as minhas palavras não passarão. A segunda ideia central deste livro é: porque Deus é santo e amoroso, ele pune os rebeldes, mas um dia ele resgatará aqueles que se arrependem. O apóstolo João já nos diz, em 1 João 2,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o perdão, conforme Isaías 1,18, diz que ainda que os nossos pecados estejam vermelhos como a escarlata, quando passar sobre nós o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Por isso você precisa anunciar para aquele que caminha sem Deus e sem salvação, poder ser e ser filho, porque sem essa ação o ser é só criatura, pois a palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para que o ser humano venha a ser filho de Deus, ele precisa não somente ouvir a palavra, mas precisa confessar os seus pecados, ser redimido pelo Senhor, e assim ele passa a ser filho. A terceira ideia central do livro de Isaías é que Deus é o Rei dos Reis, ele é justo e faz o que é direito. A quarta e última ideia central do livro é que Deus promete enviar o Messias, aquele que trará justiça e salvação para todos os que creem. É ele quem envia, disse Isaías, o Messias. E quando você olha a palavra, ele já enviou. Pois em João 1,14 diz claramente para nós que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus veio exatamente para proporcionar salvação a todo aquele que nele crê. Você tem crido no Senhor? Se você tem crido e crido da forma certa, você se encontra dentro do contexto que agrada o próprio Deus. Na Bíblia de Estudo de MacArthur, a respeito do versículo 52:7, ele faz a seguinte colocação. Veja que nós estamos citando algumas Bíblias, alguns estudiosos, para que você possa entender que é precioso estar na presença de Deus. Olha que ele diz: como são belos ou formosos os pés dos que anunciam boas novas. E o que é que ele nos diz a respeito desta colocação? Que os mensageiros irão atravessar os montes ao redor de Jerusalém para espalhar as boas notícias do retorno de Israel, redimida a terra prometida, como está em Isaías 40, verso 9, 61, verso 1, Naum, capítulo 1, verso 15.
E ampliando esse contexto, Paulo ampliou essa referência ao milênio, ou seja, de Isaías 52:7. Quanto à pregação do evangelho no reino, para incluir a expansão do evangelho da graça de Deus, dos tempos de Jesus em diante, conforme Romanos capítulo 10, verso 15, e Efésios capítulo 6, verso 15. São boas notícias, é a salvação. O seu Deus reina. As boas notícias dizem respeito às condições perfeitas de Israel na era dourada, durante a qual Cristo governará pessoalmente sobre seu reino, conforme Isaías capítulo 24, verso 23 e Salmo 93, verso 1. Você e eu, que já somos cristãos, temos o dever de anunciar as boas novas de salvação, porque nós já fomos redimidos no sangue do Cordeiro. E aí você e eu temos que nos indagar: o que tenho feito? Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas você e eu precisamos obedecer à ordem do Senhor. Como diz em Mateus, ir e fazer discípulo, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você, se partir do propósito que está lá em Atos 1:8, o Senhor disse aos apóstolos: ficai em Jerusalém até ser revestido com o poder do alto. E uma vez revestido, precisa anunciar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Você e eu precisamos fazer isso, não só no mês de missão, mas em todos os dias da nossa caminhada. Na Bíblia de Estudo Missionária, a respeito desse versículo, nós temos a seguinte colocação: que mensageiros que traziam as boas novas, correndo pelas montanhas até Sião, anunciando que Deus é soberano, que reina sobre todos os povos. A mesma imagem é usada no Novo Testamento para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, mais uma vez, endossamos que você contempla duas passagens que deixam bem claro esta verdade, que é Romanos 10, verso 15 e Efésios 6, 15. Para o povo oprimido e sem esperança, somente as palavras do Rei do Universo podem trazer consolo e paz. Você e eu devemos ser arauto do Rei, para que vidas não venham tomar destino adverso. Ainda na Bíblia Missionária de Estudo, temos estudos, se você tem essa Bíblia, que vale a pena você conhecer, que são o papel missionário das Escrituras, o tema missionário das Escrituras. Esse tema missionário, ele é lendo as Escrituras do Antigo Testamento sob a perspectiva de missões. Além disso, o artigo ainda aborda a singularidade do Deus de Israel, o propósito da eleição de Israel, a vinda de Israel, a vida de Israel no mundo, o escopo da visão de Israel para o futuro. E assim se está fazendo missões. Além disso, você ainda tem o enredo missionário das Escrituras. E dentro desse contexto, você vai ter o propósito, um propósito e duas narrativas. A narrativa sobre a criação e a narrativa sobre a humanidade. Que visão você tem da proposição de Deus a respeito de trazer as boas novas do Senhor em tempo oportuno. Falando de algumas frases missionárias, que são consideradas frases históricas, você vai encontrar, por exemplo, Cliff, dizendo o seguinte: o melhor missionário é a Bíblia no idioma materno. Não tira férias e nunca é considerado um estrangeiro. Olha só, o melhor missionário é a Bíblia no idioma materno, ou seja, se estamos no Brasil, o correto é apresentarmos a Bíblia na língua materna, que é o português do Brasil. Se alguém está em Portugal, é apresentar no português de Portugal. Se alguém está na Inglaterra, é apresentar no inglês britânico, e assim sucessivamente. E lembre-se, nunca tire férias e nunca é considerado um estrangeiro. Você deve ser identificado como alguém que se encontra naquela pátria. Pois, assim você dá a oportunidade de outros terem o pleno conhecimento de quem é Jesus. Hudson Taylor, missionário e pai das missões na China, disse: as possibilidades são tão maravilhosas como as promessas de Deus. Quais têm sido as tuas possibilidades de anunciar as boas novas de salvação àqueles que te cercam? Você deve entender que você é um missionário e que a sua missão inicia no seu lar. Você tem anunciado para os seus? Eles têm tido conhecimento de quem é Jesus e o que Jesus veio fazer na face da terra. Qual foi o propósito? Para que você possa não só alcançar quem está lá fora. Muitas das vezes se pensa que missionário é só aquele que sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vai para uma terra longínqua. Se você olhar em Atos 1:8, ele diz que primeiro se anuncia em Jerusalém, ou seja, em sua casa, entre os seus patrícios, para que eles tenham a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Para que no futuro não venha dizer: não me falaram de Cristo. Você deve anunciá-lo. Você deve bem dizer, para que você possa chegar diante do Senhor, não de mãos vazias, não com o peso da consciência de dizer que não anunciou Cristo aos seus, mas que você possa dizer: Senhor, aqui estão os meus familiares, porque um dia o Senhor me deu a oportunidade de anunciá-los a Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E assim você chegar diante de Deus de forma gloriosa, exaltando e bendizendo aquele que era, que é e que há de vir. Ainda falando, não só do versículo de Isaías 52:7, mas do livro como todo,
Cristo em Isaías. A Bíblia de Estudo de Genebra nos traz a seguinte colocação. As profecias de Isaías prenunciam Cristo em pelo menos 3 aspectos. Primeiramente, Isaías advertiu sobre os julgamentos que viriam contra o povo rebelde de Deus e sobre as nações que resistissem a ele, como está em Isaías 1:20, 13 a 15, 11, verso 4, capítulo 34, verso 2 e capítulo 51, verso 5. Por fim, as decisões divinas com as quais Isaías ameaçou foram cumpridas no ministério de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 4 a 6 e verso 12. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 15. Hebreus 9, verso 26. Segundo Isaías, garantiu que o povo de Deus que se mantivesse fiel iria desfrutar de uma gloriosa restauração após o exílio. Uma restauração que ele chamou de os novos céus e a nova terra, como está em Isaías capítulo 66, verso 22. Também Isaías 65, verso 17. Jesus inaugurou essa nova criação por meio de um ministério terreno que separou novamente a luz das trevas, como está em João capítulo 1, versos de 1 a 9. Ele dá prosseguimento a essa nova criação por toda a história da igreja, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses capítulo 6, verso 15, Tiago capítulo 1, verso 18, e a levará à sua plenitude quando voltar. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 3. Terceira colocação feita por Isaías, conforme dissemos que ele apresenta 3 aspectos. O terceiro aspecto é: o Novo Testamento refere-se mais a Isaías do que a qualquer outro livro do Antigo Testamento, quando a questão é indicar de que maneira Jesus cumpriu as expectativas do Antigo Testamento em relação ao Messias. O mais importante aspecto no qual Jesus cumpriu as profecias de Isaías diz respeito ao tema dominante, o do servo. Isaías predisse que o servo traria justiça às nações, conforme Isaías 42, versos de 1 a 4. Restabeleceria a aliança de Israel com o Senhor, Isaías 42, do 5 ao 7. E se tornaria a luz para os gentios, conforme Isaías 49, versos de 1 a 7. Tiraria os pecados dos eleitos e ressuscitaria dos mortos, conforme Isaías capítulo 52, a partir do verso 13 a Isaías capítulo 53, verso 12. O Novo Testamento identifica esse servo salvador como Jesus, o Senhor, encarnado. Mateus 8, 17, 16, 21, 27, verso 26, 29, 31, 38, 57 a 60. Conforme Marcos 14, 49 e 61, capítulo 15, verso 27, verso 43 a 46, Lucas capítulo 2, verso 14. Capítulo 18, verso 31 a 33, capítulo 23, verso 32, João, capítulo 1, verso 10 e 11 e verso 29, que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Capítulo 3, verso 17, capítulo 12, verso 38, capítulo 19, verso 1, verso 7, verso 18 e verso 38 ao 41. Ainda temos Atos 2, 23, Atos 3, 13, 7, 32 a 33, Atos 8, 32 a 33, 10, 43, Romanos 4, 25, Romanos 8, 34, Romanos 10, 15 e 16, Romanos 15, verso 21, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3, Efésios 3, verso 4 e 5, Filipenses 2, 9, Hebreus, capítulo 5, verso 8, capítulo 9, verso 28, 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 a 25, 1 João 3, 5 e Apocalipse, capítulo 14, verso 5. Se você tem a Bíblia, leia todos esses textos e você vai perceber quão sublime é anunciar as boas novas de salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.